Hoje, o tema da nossa live é: você não precisa de um professor te olhando para viver sem dor na coluna. Não precisa disso, tá? Massa, vocês estão aí. Então, gente, o tema da nossa live hoje é um tema que eu sei que tá aí, né, nos teus pensamentos, né? Que para viver sem dor na coluna tu precisa de um professor olhando ali do teu lado, e hoje eu vou te mostrar que não, tá? Mesmo aluna minha do programa, que para quem não sabe, se tu tá aqui a primeira vez, eu me chamo Elis Brandão e eu ensino mulheres a viver sem dor na coluna. Poucas vezes no ano eu abro as matrículas para o meu programa, é um programa pago que tem poucas vagas e eu abro poucas vezes no ano as matrículas para ele. Tá? E lá eu ensino as minhas alunas com um método que eu criei a viver sem dor na coluna, ok? Então mesmo as minhas alunas lá do programa, elas já acharam que somente o exercício, por exemplo, dentro de uma academia, ou dentro de um estúdio de pilates, ou dentro de, sei lá, um galpão de Travou, gente? Ah, não, ok. Mesmo só dentro de um... Acabei de sair... Que bom, Márcia. Mesmo achava que só no estúdio, numa academia, poderia viver sem dor na coluna. Só os exercícios lá poderiam levá-las elas a viverem sem dor na coluna. Ok? Por que elas acham isso? Achavam, né? Hoje elas são minhas alunas. Mas por que elas achavam isso? Porque tinha um professor do lado. Não exatamente do lado, né? Mas, Kathleen, fica aqui, a artrose na coluna é pra ti também. Sente dor na coluna? Então escuta o que eu tenho pra te falar, tá bom? E porque tinha um professor próximo, no ambiente, no local, tá? Do lado dela, olhando cada movimento. Às vezes nem sempre, né? Eu já trabalhei, gente, em academia, eu sei como é. Muita gente, como é que eu vou ficar olhando, né, só pra uma pessoa? Não tem como, o tempo todo. Mas eu cansei de escutar, mas eu também cansei de escutar alunas que estavam ali me procurando para ensinar como viver sem dor na coluna, porque tinha feito exercícios de forma errada dentro de um local, num local físico, tá? Tem gente que se machuca mesmo com um professor do lado, tá, gente? E eu não estou dizendo aqui que a culpa é do professor, tá? Eu não estou dizendo que a culpa é do professor. O que eu quero mostrar é que você fazer exercício certo ou errado independe de professor estar ali ou não. Não depende disso. Eu vou te dizer do que depende, tá? Não depende disso. Eu sei que quem tem dor na coluna tem medo de se machucar ainda mais e aumentar as dores. É ou não é verdade? Clica aí no coração para saber que é verdade, ou não clica se não for verdade, tá? Fala pra mim. Fala pra mim aí. Sim, vocês têm medo. E é natural, é mesmo pra ter medo, tá? Vocês precisam mesmo ter medo. Só você sabe o quanto você já sofreu com essa dor na coluna. Tá bom? Tudo bem? E às vezes... Como eu falei, fazer certo ou errado independe se o professor está ali. Bom dia, Iris. Beijo, minha aluna querida. Independe do professor estar ou não do teu lado. Às vezes a pessoa se machucou porque ela está exagerando no peso, na postura, no excesso de esforço, que o seu corpo não estava preparado naquele momento. Ok? Olha só, eu já trabalhei com musculação. Medo de dar mau jeito e piorar. Pois é, Cláudia, eu sei disso, eu escuto de vocês, tá? Então, vocês têm medo de dar um mau jeito e piorar as dores, né? E ninguém quer isso, porque só você sabe o quanto você já sofreu com isso tudo, o quanto a dor tá te limitando, às vezes a escovar o dente, a pentear o cabelo, a lavar o pé na hora do banho, de calçar uma calça, de vestir uma calça, de calçar um sapato. E aí você sente aquele incômodo. Só você sabe o que você passa com essa dor, não é verdade? Então tu não queres piorar. E tu tá certa. Tu tá certa.
tá? Eu já trabalhei com musculação, por exemplo, não só com musculação, já trabalhei com recreação, já trabalhei com projetos lá na minha cidade, que eu sou de Belém, eu já trabalhei com projetos sociais, né, para a prefeitura. Mas, dentro de uma academia, o que acontece? Eu sou uma professora assim, que eu tô te orientando. Quando eu sei que tu estás fazendo errado, eu não consigo ficar calada. Eu não consigo, sabe? Parece que me dá uma coceira assim. E aí eu tenho que falar. E aí lá eu via muito isso. Por falta de orientação, que não tinha, porque era muita gente, as pessoas começaram a fazer errado. E eu ia lá orientar. Às vezes eu via uma pessoa que eu tinha certeza que aquele peso ali não era dele ou dela. Mas a pessoa estava lá fazendo, toda torta, mas estava fazendo. A lombar estava gritando, mas estava lá fazendo com peso. Tá? E eu, como professora, tenho que orientar. E eu ia lá, explicava por que não poderia aquilo, passava um treino. Olha, cadê o teu treino? É esse aqui? Então faz isso aqui. Isso aqui é próprio para ti. Beleza. Eu virava de costa, a pessoa ia lá e ia fazer igual que o amigo estava fazendo. Então, eu estava ali. Eu estava presente no local. Mas adiantava? Não adiantava. Às vezes a pessoa está ali fazendo exercício e está pensando em outra coisa. Está pensando em outra coisa. Tá? E a culpa não está no professor. Às vezes está. Eu também não posso falar que nem sempre. Mas às vezes sim, às vezes não. Tá? Eles, tá, entendi, mas o que realmente, de fato, faz diferença para eu poder acordar todo dia sem dor e, consequentemente, me sentir mais disposta para o meu dia? O que realmente faz diferença, então? Vou falar agora, gente. Preste atenção. Tu não precisa de um professor te olhando, mas o que tu precisa? Ter a orientação do professor, ter a orientação e não é só isso. Você precisa seguir a orientação do professor. Tá? Ah, Elis, mas é óbvio, mas a pessoa não está atenta para isso. Eu faço isso com as minhas alunas o tempo todo, orientando o tempo todo. E eu falo, segue as orientações. Faz parte de adaptação individual que eu chamo. Elis, que é adaptação individual? Tá dentro do meu método que eu oriento o tempo todo cada aluna. Ok? Elas trazem para mim, Elisa, eu tenho uma dificuldade nisso aqui. Então, faz desse jeito aqui. Não, segue por esse caminho aqui. Então, eu estou o tempo todo orientando. Ok? Adaptação individual. Você precisa seguir essas orientações. Beleza, gente? E um grande problema também, eu sou professora de Pilates já há 11 anos. Eu criei um método para mulheres, para ensinar mulheres a viver sem dor na coluna. Já tem mais de ano aí que eu tô nisso, ok? E eu sou professora pela internet, eu dou aulas pela internet. Todas as minhas alunas do meu programa são de outros estados. De outros estados. Eu não encontro presencialmente as minhas alunas, mas eu estou ali o tempo todo. Eu faço adaptação individual com elas o tempo todo. Exercícios online, ou seja, exercícios pela internet, não são exercícios sem orientação. Há uma grande diferença nisso. Não são exercícios sem orientação. Então essa é a solução do problema, ter a orientação de um professor para você seguir a orientação. Ok? Ok, gente? Aperta o coração aí. Me fala se vocês estão entendendo. Fala pra mim. Aperta o coração para saber que vocês estão entendendo. Massa. Todo mundo tá entendendo. Ok, então a solução é essa, para você envelhecer sem ficar mais debilitada, né? Eu já escutei de vocês, Elisa, eu quero envelhecer sem ficar debilitada, dependendo das outras pessoas, sabe? Até para ir no banheiro. Então isso vai te ajudar, tá? A adaptação individual.
exercícios sem orientação, gente, é um grande risco. É um grande risco de lesão. Não adianta você vir aqui e me assistir uma live, sendo que você não tem a minha orientação depois. Não adianta você vir procurar um exercício aqui, sendo que eu não estou te dando orientação individual, adaptação individual. E eu não consigo fazer isso para todo mundo. Adianta tu vir aqui? Adianta. Sabe por quê? Adianta por um lado, porque tu vais ter o conhecimento do que tu precisas, o conhecimento do que se tu não tomar alguma atitude agora, o que pode acontecer depois com a tua coluna, e tu não pode mais dizer que tu não sabia o que fazer, porque eu estou aqui dizendo todos os dias o que tu precisas fazer para ter uma coluna sem dor. Tá? Tudo bem? Então, aqui eu dou dicas para vocês não piorarem, para te dar um caminho aí. Esse é o início, gente. Aqui é o início. E lá na Jornada Feminina da Coluna Sem Dor, eu vou te mostrar exatamente o que tu deve estar fazendo de errado. Porque se tu ainda está com dor na coluna, é óbvio que tu está fazendo alguma coisa errada. E eu não estou falando só de exercício não, tá? Eu não falo só de exercício, porque não adianta só o exercício pelo exercício. Não adianta. Ok? Teve uma vez que eu falei com uma seguidora assim, não, Elis, não te preocupa, eu já faço exercício há 30 anos. Não te preocupa que eu sei fazer. Eu falei, mas você ainda sente dor na coluna? Ela falou, sinto. Então você não sabe o que fazer. Você está fazendo errado. Não, mas eu já sei, eu já sei o exercício que eu tenho que fazer. Eu falei, tá, ok, mas você ainda tá com dor na coluna? Tô. Então você está fazendo errado. É simples. Gente, se a dor na coluna não diminuiu nem um pouquinho, tá fazendo coisa errada. Faz exercício durante 30 anos, ainda tá com dor? Não, tá tudo errado praticamente. Tá? Ok? E exercícios sem orientação é um grande risco, é um dos maiores fatores que levam a lesões na coluna. Sabe aquela dor na coluna que tu já sentiu que parecia que nunca mais ia passar? É exatamente essa que o exercício sem orientação te leva. Tá? É muito grande esse risco, gente, para você ficar correndo. Enquanto tu tá correndo esse risco, né? Perdendo tempo, errando as mesmas coisas sempre, tem gente que já tá indo direto num caminho certo ali para a vida sem dor na coluna, sem medicação, sem aquele incômodo durante a noite, sem aquele incômodo na hora de se abaixar, sem aquele incômodo que tu acorda com ela, passa o dia todo com ela e dorme com ela, ela te acompanha até o trabalho, ela volta contigo do trabalho. É dessa dor na coluna que eu tô falando, que você corre risco se você faz exercícios sem orientação. Ok? Tudo bem? Tem um exemplo que eu dei na live passada de antecipação dos erros, que é uma técnica que eu criei dentro do método que eu criei para mulheres com dor na coluna. Eu sei. Por que eu sei disso Elis, mas o que é antecipação de erro? A antecipação de erro, gente, é uma técnica que eu uso dentro do meu método, que eu trago primeiro os erros para as alunas. Eu falo, quando eu vou demonstrar um exercício que eu sei que tem muitos erros, e como é que eu sei? Eu dou aula há 11 anos, eu vi esses erros se repetindo várias vezes. Então eu já sei quais os exercícios as alunas tendem a errar mais e qual é o erro. E aí eu falo, eu trago antes de mostrar o certo, eu mostro o errado. Isso é antecipação de erro também. Tá? Porque eu sou professora há mais de 10 anos. As alunas erravam na mesma coisa. Eu estudei para ensinar de forma que a minha aluna do meu programa Pilates em Qualquer Lugar não se machuque. E elas conseguem fazer sem se machucar para ter uma vida sem dor na coluna, mesmo que eu não esteja do lado delas. Mas nunca sem orientação, tá? Nunca sem orientação. Tem pessoas que fazem aulas sem orientação pela internet. Eu sei que tem. É a síndrome da pescadora de exercício. O que é a síndrome da pescadora de exercício, Elis? Pesca um exercício aqui, depois pesca um ali, acha que tá fazendo certo.
tá? Não, mas eu vi a orientação daquela professora ali, peguei a que pega, né? Aí olha só como é que faz. Pega um exercício ali naquele perfil, aí vê aquela outra professora ali, ou fica no mesmo perfil mesmo. Ah, ela passou outro bem aqui, aí já pega aqui. São exercícios aleatórios. Aí pega um aqui, pega um ali, aí monta, vira professora e monta a aula, né? E monta a aula. Mas você não sabe se você pode fazer com a força que você tem hoje. Você não sabe se, pelo fato de você ter alguma artrose ou hérnia de disco na coluna, você poderia fazer aquele exercício. Se você inicia fazendo por aquele exercício, você não sabe disso. Por quê? Porque você não está tendo a orientação. A orientação com antecipação de erros, com adaptação individual. Eu vou, gente, explicar mais profundamente tudo isso dentro da Jornada Feminina da Coluna Sem Dor. Dia 1º, dia 3 e dia 5 de novembro. É gratuito e online. Se você tem dor na coluna, se você ainda tem dor na coluna, você precisa participar desse evento. Ok? Eu tenho certeza que o que eu vou te falar lá, o que eu vou te mostrar lá, tu ainda não conhece. Ainda não conhece. Tá bom? Então, essa síndrome, gente, é um perigo altíssimo para você travar novamente a coluna. Ok? Aqueles exercícios que a pescadora de exercício pega na internet, um aqui, outro ali, postou lá no mês de maio esse aqui, eu vou pegar. Não tem sequência evolutiva. O que é isso? Não tem lógica nos exercícios. Quando eu passo um exercício para minha aluna, tem uma lógica, uma sequência ali que é necessário seguir, porque eu sei que a minha aluna não fazia exercícios antes, porque eu sei que aquela minha aluna tem uma hérnia de disco, porque eu sei que ela não tem força suficiente para fazer esse exercício aqui, mas eu posso passar esse outro aqui. Deu para entender? Isso faz parte de adaptação individual. Eu faço isso com as minhas alunas e isso inicia desde quando elas entram no programa. Com a avaliação. Eu faço uma avaliação individual com as minhas alunas. Com todas. Eu tenho mais de 100 alunas dentro do programa. E eu fiz avaliação individual com todas. Isso faz parte da adaptação individual. Já começa aí, desde o início. Elas nem têm acesso às aulas se elas não fizerem a avaliação comigo. Por quê? Porque eu sei que a adaptação individual é importante e necessário para ela ter uma coluna sem dor. Porque só a partir daí eu posso orientar de forma correta. De forma que eu não precise estar olhando para a minha aluna na hora que ela vai fazer a aula. Por quê? Porque eu já estou fazendo a adaptação individual com ela desde o início. Ok? E essas orientações te levam pelo caminho certo até uma coluna sem dor. Aquela vida que você não precisa ter medo de fazer exercício. Aquela vida que você passa o dia todo meio receosa, meio travada assim, você anda, aí você vira assim, ó, para mexer o mínimo possível ali a coluna com medo de sentir dor. Essa síndrome da pescadora só te deixa mais longe do sonho de parar de tomar tanto remédio para dor o resto da tua vida. Fica cada vez mais longe, tá? E você fica cada vez mais limitada, achando que a única solução para o seu problema é uma cirurgia, por exemplo. Que não tem jeito, que você tem que se acostumar com essa condição de dor. Essa síndrome só te faz pensar isso. Não te leva para nenhum lugar a não ser isso que eu estou te falando agora. Eu imagino o quanto deve ser triste acordar e a primeira coisa que você sente é dor. Eu não tenho dor na coluna, porque eu sei o caminho até uma coluna sem dor. Eu não sofro de dor na coluna, mas todas as minhas alunas sofreram ou ainda sofrem com dor na coluna, porque umas já chegaram lá na vida sem dor e outras estão no caminho. Eu não tenho dor, mas eu tenho alunas que têm. E eu vejo elas falando que elas acordam e dormem com a mesma dor. E eu imagino que deve ser triste isso. É triste mesmo, né? É como se você estivesse presa a essa dor autoritária. Ok? A dor é autoritária. Ela fala o que você pode e o que você não pode fazer. Não tem nenhuma negociação ali com ela. É ela que vai dizer,
Isso tu podes, carregar o neto não pode, fazer uma viagem não pode. Tá, isso aqui até tu pode fazer, mas não muito. Ela fala isso na tua vida. Tu sabia disso? É triste, né? É triste. Por isso eu tô aqui te mostrando a possibilidade de viver sendo na coluna todos os dias. Eu tô aqui te mostrando isso. Eu posto várias dicas. Todo dia eu tô postando, gente. É por isso que você precisa da orientação de professor. Tá? Ah, Elis, mas é qualquer orientação? Não, eu tô falando o quê? De antecipação de erro. Eu tô falando de adaptação individual. Ok? De uma metodologia de ensino. Ok? Tudo bem? O professor, gente, ele tem a função de evoluir. Eu sou professora das minhas alunas do método que eu criei, tá? Tem a função de evoluir as tuas aulas, te passar aulas e exercícios que te façam evoluir gradativamente. O que é isso, Elis? Evoluir gradativamente? É você ir melhorando a sua força aos poucos, a sua flexibilidade, a sua mobilidade, a sua consciência corporal, usando adaptação individual. Adaptação individual. Ok? De acordo com a tua alimentação, preparando o teu corpo para os exercícios mais avançados, né? Preparando o teu corpo para um dia corrido de trabalho, para um dia de passeio, para um dia de faxina em casa, para um dia que você só quer descansar também. Beleza? Sabe por que, gente, precisa fazer essa evolução? Deixa eu te explicar como é que funcionam os nossos músculos. Os nossos músculos, se eu der um estímulo, ele precisa de estímulo para ele criar força. Eles, como assim? Eu tenho que fazer alguma coisa e ele se movimentar. Vou dar um estímulo para ele aqui, ó. Presta atenção. Se eu fizer isso aqui no meu braço, eu vou estar fortalecendo essa musculatura aqui, tá? Que se chama bíceps. Fortalecendo essa musculatura. Tá, Elis, entendi. Eu começo com esse movimento. Aí eu coloco um peso aqui de 1 kg. Beleza, tô fazendo isso durante uma semana. 2 semanas. 3 semanas. 4 semanas. Gente, 4 semanas com isso aqui que tu tá fazendo, tu já não sente mais nada. O teu músculo ele já se adaptou a esse movimento. Não adianta você fazer o mesmo exercício durante anos. O teu músculo, ele já nem sente mais. Não está fazendo efeito mais. Por quê? Porque o músculo ele já se adaptou a esse estímulo e ele precisa de um novo estímulo. Ah, Elisa, então é só botar mais peso? Não. Não. Existem várias formas de se intensificar um movimento sem pegar em peso. E quem é que sabe isso? O professor que faz adaptação individual. Ok? É assim que funciona. Por isso o professor ele tem essa função de evoluir para ti, de acordo com as adaptações individuais. Tá? A orientação do professor é tão importante que eu coloquei como fazendo parte do meu programa. As minhas aulas, gente, elas são todas gravadas e estão dentro de uma plataforma disponíveis para as minhas alunas. Mas é só isso? Não. Eu não pego o meu programa e vendo para as minhas alunas e tchau. Não é isso o programa. Porque eu sei que isso não daria certo, que isso não ia levar ela até uma coluna sem dor. Eu sei que a adaptação individual faz toda a diferença. Não adianta você só fazer exercício se não tiver adaptação individual. Alguém ali te orientando o tempo todo. Isso é a adaptação individual. O tempo todo. Isso é tão importante que eu coloquei a minha consultoria individual pelo WhatsApp. As minhas alunas têm o meu WhatsApp pessoal para tirar todas as dúvidas, para falarem comigo, Elis, nesse exercício aqui eu senti esse desconforto, é normal? O que eu posso fazer para não sentir? Ah, você pode fazer esse exercício antes. Não, você pode fazer isso aqui que vai te ajudar nisso também. Olha esse vídeo aqui que eu gravei, faz esse também porque vai te ajudar, isso é adaptação individual. No meu WhatsApp, porque eu sei que isso tudo, gente, é adaptação individual, faz toda a diferença.
Porque se eu vendesse para as minhas alunas só as aulas com os exercícios, elas iam ter dúvidas. Ia acontecer alguma coisa na vida delas que talvez elas sentissem alguma dor na coluna, não ia saber qual aula elas poderiam fazer naquele momento. Bom dia, Nilza! Tudo bem? Que bom te ver aqui. É minha aluna do programa também, entrou na última turma. Tá, gente? Então é isso. Tem uma aluna que ela chegou assim pra mim, Elis, eu fui pro aniversário do meu sobrinho e eu fiquei com ele no colo durante muito tempo sentada. E ela já estava sem dor na coluna, tá? É a Fabiana, minha aluna já um pouco mais antiga, das primeiras turmas. Eu senti a lombar no outro dia. Tô com medo de fazer exercício. O que eu posso fazer? Primeiro eu falei, Fabiana, chamei atenção, né? Primeiro, minha função, eu sou professora, eu sou mentora dela. Fabiana, vamos ter cuidado com esses hábitos, né? A postura que você estava naquele momento também não deveria ser a correta. Algo gerou sobrecarga aí na tua coluna, preste atenção. Depois que eu chamei a atenção, eu falei, peraí que eu vou ver a aula pra ti. Fui lá dentro do programa, essa aula aqui que ela tem que fazer. Fabiana, olha aqui, faz essa aula aqui, essa específica aula aqui. Elis, obrigada. Aí ela foi, fez a aula, depois ela me falou, Elis, obrigada, passou a dor, tô aliviada. Se eu não tivesse orientado, se eu não tivesse feito essa adaptação individual com ela não saberia qual aula poderia fazer naquele momento, tá entendendo? Naquele exato momento. Porque ali dentro do programa, gente, são mais de 100 aulas. No total, o programa ele é de 1 ano, tá? E no total dele, são mais de 100 aulas para as minhas alunas, em 1 ano. E se eu não fizesse adaptação individual com ela não ia saber, ela ia ficar perdida, é muita aula ali dentro. Como ela já está há mais tempo, tem mais aula liberada para ela também. Ok? Roselina, minha aluna Roselina, do meu programa Pilates em Qualquer Lugar, qual foi a tua turma? Qual turma tu entrou? Não tô lembrando. Ou esse perfil não é teu? Não tô lembrando, Roselina. Minha aluna, qual é a tua turma? Tá, gente? Ok? Então, mais uma vez, não é só exercício que te leva a uma coluna sem dor. É orientação, é acompanhamento, é adaptação individual. Ok? Teve uma aluna que ela também chegou para mim e falou assim, Elis, eu acordei com incômodo aqui na minha cervical, eu não sei o que aconteceu. Agora eu também tô com medo de fazer exercício. Eu falei, não te preocupa, eu vou te mandar um vídeo aqui no teu WhatsApp que vai te ajudar exatamente a parar de sentir essa dor. Aí peguei um exercício, tem esses vídeos, gente, eu só mando para as minhas alunas, tá? Então eu mando no individual delas. E o que é isso? Adaptação individual, tá? Mandei para ela, fez um trabalho lá de mobilidade, alongamento e tudo, e aí ela parou de sentir a dor. Tá vendo como é interessante? Tá, entendi, Roselina, não é aluna, agora tu me vê aqui só nas lives, né? Tá bom, seja muito bem-vinda, porque eu não tava lembrando mesmo, tá? Então eu faço isso. Depois de uns dias ela tava sem dor já. Porque eu dei a orientação, bom dia. Léo, meu irmão, entrou aqui. Que massa. Tá vendo que não é só exercício pela internet que te livra da dor? O que as minhas alunas tiveram ali? Adaptação individual para cada uma. Tá? É a orientação de qual caminho seguir, se caso acontecer alguma coisa. Que não teve nada a ver com exercício no caso dessas duas alunas. Tá? Eu, como professora delas, eu tenho a função de orientar. Desde o início, no meio, no final. Ok? Eu não sou professora que passa só exercício. Às vezes, você precisa de um incentivo. Não é o problema no exercício, gente. Eu já falei mais de 1000 vezes. Não é o exercício o problema. E nem a solução, tá? E nem a solução. Não é só isso.
ok? Eu tô aqui para te incentivar sempre que você pensar em desistir. Parar, entregar os pontos. Às vezes a tua vida acontece, os problemas pessoais, férias, trabalho, e tu precisa de um empurrãozinho ali, né? O que é que eu faço com as minhas alunas? Adaptação individual. Vou lá. Que massa, Monique. Seja bem-vinda também. Eu vou lá. Inclusive, Monique e Roselina já estão inscritas na Jornada Feminina da Coluna Sem Dor. Vai começar dia 1º. São 3 encontros. Dia 1, 3 e 5. Tá? É gratuito, é online. Ou seja, pela internet, é de graça. Tá? E lá eu vou te mostrar exatamente o erro que você deve estar cometendo, que ainda te deixa com dor na coluna. E qual seria o teu caminho mais certo, tá bom? As dificuldades que vão surgir, tudo isso eu ensino lá. E se tu estás aqui me escutando, tu precisa participar dela, tá bom? É um evento que eu faço poucas vezes no ano, então não perde. Eu não sei se ainda vai ter outro esse ano, tá, gente? Eu não sei se eu vou conseguir fazer outra Jornada Feminina da Coluna Sem Dor ainda esse ano, então não perde, pode ser a última vez que eu esteja fazendo esse ano, tá bom? Ok? Eu tô aqui para te incentivar, né, te mostrar o que é possível. O professor te ensina que o processo de evolução faz parte também, porque no início você talvez não consiga alongar direito, fazer o fortalecimento direito, mas isso faz parte da evolução e eu estou ali para fazer a adaptação individual para as minhas alunas, para elas entenderem que faz parte disso, faz parte da tua evolução, tá bom? Faz parte. Se você não souber disso, você pode desistir. Eu tenho uma história que é assim, eu sou uma pessoa tímida. Tá? Tu pode me ver aqui, não, Elis, poxa, mas tu faz live todo dia, de manhã à noite tu é tímida, tu fala pra todo mundo. Eu sou muito tímida, tá? Hoje eu falo aqui com uma naturalidade na frente da câmera pra vocês, por quê? Porque quando eu fiz o meu primeiro vídeo, presta atenção, quando eu fiz o meu primeiro vídeo, eu morria de vergonha de olhar pra câmera. Eu morria de vergonha. Eu gaguejava, eu não olhava para a câmera, eu não ficava à vontade aqui. Mas eu fiz. Eu gravei, eu passei um dia todo. Gente, foi um vídeo gravado, não foi ao vivo assim, porque eu nem concebi a possibilidade de fazer um vídeo ao vivo. Então eu gravava o vídeo, editava e depois eu postava aqui no meu perfil. Aí o que aconteceu? Eu passei o dia todo gravando. Aí depois eu fui editar o vídeo e no final do dia eu tinha acabado. No final do dia, passei um dia todo nisso. Eu queria fazer um vídeo de 30 minutos. Quando eu acabei de editar o vídeo, sabe quanto tempo deu? 10 minutos. 10 minutos. E eu vi assim, eu falei, eu não acredito que eu fiz esse vídeo. Eu não acredito que eu passei o dia todo para fazer esse vídeo. Eu fiquei frustrada. Sério mesmo, fiquei chateada, fiquei triste, falei, eu não acredito que eu fiquei o dia todo nisso, não tá legal. Tá, fiquei triste, mas depois eu pensei, mas o segundo vai ser melhor. Não, isso aqui faz parte, eu não tô acostumada a fazer isso. Assim como as minhas alunas têm a minha orientação, eu tenho a orientação de um mentor também, tá? E ele fala, feito é melhor que perfeito. Você primeiro faz para depois você melhorar. Então foi isso que eu me apeguei, foi isso que eu fiz. Eu fui para o segundo com esse pensamento, eu vou fazer melhor que o primeiro. E esse pensamento me fez evoluir. É por isso que eu estou aqui na frente da câmera para ti, falando naturalmente, à vontade, porque eu não parei lá no primeiro. Tá vendo como isso faz parte do processo de evolução? Mas se eu não tivesse o mentor me falando isso, o meu mentor, o meu professor, eu provavelmente tinha parado, tinha desistido lá no primeiro. Isso, resiliência. Dora, bom dia. Tá? Então isso faz... Só que as alunas não sabem disso às vezes. Acham que não vai conseguir, eu tenho que estar ali.
Continua. Você não está fazendo errado, isso faz parte da tua evolução. Continua. Tá? E quando elas já estão lá pela 10ª, ou às vezes até antes, tá? As alunas às vezes sentem diferença na 2ª, na 3ª aula. E cada uma tem o seu tempo. Não adianta eu falar, em 1 mês, em 2 meses, não adianta, cada uma tem o seu tempo. Ok? Bom dia, Dalva. Gente, se você não segue uma evolução gradativa, se tu não segue uma adaptação individual, as chances de se lesionar é muito grande, porque o músculo ele não estava preparado para aquele esforço que você exigiu dele no momento. Se o músculo não está preparado, quem sofre são as articulações como a coluna. Mas sozinha, você não sabe disso, você não sabe qual exercício fazer primeiro ou depois. Não é pegar aleatoriamente. Você tem que vir evoluindo a cada aula. Tem uma lógica ali da aula. Não é exercício aleatório. Tu não sabe se tem que botar aqui um alongamento ou um fortalecimento aqui. Não sabe. Você precisa dessa adaptação individual. Tá bom? Para chegar no grande objetivo, que é viver sem dor na coluna, poder fazer suas tarefas do dia a dia sem ter medo de travar, no banho, por exemplo, se sentir disposta para o trabalho todos os dias, poder andar sem sentir dor. Tem gente que só quer andar sem sentir dor na coluna. Você precisa saber quais os passos corretos a se seguir. É isso que eu vou te mostrar na jornada. Por isso que eu faço isso poucas vezes no ano, para te trazer. E talvez esse ano, essa jornada que vai começar dia 1º agora, dia 1, 3 e 5 de novembro, pode ser a última jornada do ano, então não perde. Eu não sei se eu vou conseguir fazer outra esse ano ainda. Então tu vai esperar, a gente está em outubro. Outubro, novembro, dezembro, já vai começar em janeiro, 3 meses ainda com dor na coluna, gente. Tu já pode aprender agora. Então não deixa para depois. Elis, como é que se inscreve? No meu perfil tem um link de inscrição gratuita, tanto no Facebook quanto no Instagram. Tem um link lá na descrição do meu perfil, tem um link. É só tu clicar, coloca o teu melhor e-mail. Gente, coloca direitinho o e-mail. Porque muita gente coloca uma letra errada e eu não consigo mandar as informações do evento. Porque colocou uma letrinha errada. Então verifica se tá certinho para tu não perder nenhuma informação importante. Tá bom? Porque tu não quer mais perder tempo com coisas que não te levam para uma vida sem dor na coluna. Porque tu só tá perdendo tempo aí. Então você precisa dessa adaptação individual, tá bom? E tem gente que pensa, né, que acha que fazer alongamento de vez em quando, também pegando pela internet, vai resolver o problema, né? Já vai livrar das dores tão intensas, mas isso é um grande erro, tá? Não é só alongamento. Você precisa saber a sequência, quando alongar. Olha, Nilza, tudo é verdade. Que massa, Nilza. Você precisa saber qual você deve usar naquele momento, naquela aula, antes do que, o que vem depois. Cuidado, porque esse pensamento de só alongamento vai acabar com as dores, vai intensificar as dores, tá bom? Você só está se enganando. Eu preciso te falar isso, você só está se enganando. Além de que, se você soubesse o que fazer, você não estaria mais sofrendo com a dor na coluna, não é verdade? Se você ainda está com dor, é porque o que você tentou até hoje não deu certo. Não deu certo. Eu tenho alunas no meu programa, gente, que sofrem com as dores na coluna há anos. Há anos. E tu achas que ela nunca tinha tentado outra coisa antes para viver sem dor na coluna? Já tinha tentado, mas estava tentando errado. Só perdeu tempo. O tempo todo ali já perdeu tempo. Tá? É por isso que eu trago esse conhecimento para ti. E eu vou te mostrar isso lá na jornada. Começa dia 1º. Tá bom? Você não precisa do professor do teu lado te olhando. Você precisa do quê? Da orientação e do professor. A orientação do professor presente. Não é o professor presente. É a orientação do professor. A adaptação individual. A adaptação individual. Antecipação de erros. Tudo isso. É isso que vai te levar até uma coluna sem dor. Ok? Porque, sabe a síndrome da pescadora? Que você pega um exercício aqui, pega um exercício ali? Eu vou te mostrar uma coisa aqui. Presta atenção. Presta atenção aqui.
Tem um movimento que é assim, ó. O principal objetivo é fortalecimento da região abdominal. A região abdominal ajuda na sustentação da coluna, então a gente precisa fortalecer também essa região. Mas é de qualquer jeito, Elis? Não é de qualquer jeito. Você precisa seguir uma evolução, tá? Tem um movimento que é assim, ó. Perna aqui, já começa aqui. E aí você sobe para fazer o movimento aqui. Elis, mas eu não consigo fazer assim. Mas eu vou tentar. Aí a pessoa já começa tensionando aqui, ó. Às vezes nem consegue estender toda a perna. Aí já fica aqui toda torta, não consegue se equilibrar. E o que essa pessoa não sabe? Que existe exercícios antes desse que te prepara para esse mais avançado. Tem uma adaptação individual aí, que te leva até um exercício mais avançado. Qual é o exercício que eu tenho que fazer antes para preparar o meu corpo para isso? Qual adaptação individual eu poderia usar aqui, Elis? Tá entendendo que só pegar exercícios pela internet aleatórios assim não vai te levar a lugar nenhum, a não ser o risco de te machucar? Então cuidado com isso. Tem várias adaptações individuais aqui. E se eu identifico essa dificuldade na minha aluna, o que eu faço com ela? Adaptação individual. Eu vou lá, não, você não precisa começar com esse. Começa com esse aqui, porque esse aqui vai te preparar para o próximo. Deu para entender? Aperta o coração, quero saber se vocês entenderam. Quero saber se vocês entenderam. Massa, massa. Aí, se você não sabe qual é a evolução que você precisa fazer, qual a adaptação, como você pode chegar nesse movimento, às vezes você acha que você nunca vai conseguir fazer um movimento desse, mas você consegue, só que você precisa preparar o seu corpo para isso. Existem outros exercícios antes desse. Isso faz parte de adaptação individual, e como é que tu vai saber? Ok? Então agora você já sabe que você não precisa de um professor ali, ó, te olhando o tempo todo. Beleza? Beijo, bom dia. Tchau, tchau, gente.